Sejam muito bem-vindos ao Tático, eu sou o Pablo Daniel e hoje a gente vai estar falando sobre os dois amistosos aí da data FIFA que a CBF marcou, que a CBF já fez os seus jogos, Brasil e Guiné e Brasil e Senegal, Brasil 4-1 contra a Guiné e nesse jogo de hoje, no momento da gravação, Brasil 2, Senegal 4. Bom, antes de tudo eu vou tentar evitar ao máximo falar sobre o assunto Ancelotti, sobre quem vai ser o treinador da seleção para esse ciclo da Copa do Mundo que a gente ainda não tem definido. Vou evitar estar falando sobre isso, vamos falar mais sobre o jogo em si, assim, os jogos, a convocação, os nomes e do treinador atual que é o Ramon Menezes, né? Então, começando por Brasil e Guiné, era uma seleção muito mais fraca que a do Brasil. Era natural que o Brasil ia ganhar. A gente já meio que esperava isso. Foi algo, um amistoso bem mais marcado para ser algo como não uma festividade, mas aquele amistoso justamente para trazer as pautas antirracistas. Então, o Brasil aproveitou o jogo contra a Guiné, sabia que seria um jogo fácil, poderia dar um show assim, vencer, trazer alegria para a torcida que compareceu ao estádio e dar aquela empolgada, né? Lembrar que teve cenas históricas, né? Brasil jogando com uniforme preto pela primeira vez na história, teve todo o protesto antes do jogo começar, ao menos todos os jogadores sentados, tanto de Brasil quanto de Guiné, e inclusive a arbitragem, pararam, protestaram um minuto por gestos antirracistas, né? Fazendo essa luta contra o racismo. E o jogo em si, você vê que era um nível bem diferente do que o Brasil realmente precisa, né? Brasil muito acima de Guiné. Honestamente, Guiné, de jogador assim, que você fala renomado, jogador bom mesmo. O máximo que você teve foi o Keita, teve seus anos de glória no Liverpool, hoje indo pro Werder Bremen. E nessa última temporada, até muito por lesão, ele mal jogou pelo Liverpool. Então era uma seleção bem fácil de se bater. Tanto que o Brasil conseguiu fazer 4 gols, antes sofreu um. Mas o negócio Ramon ele acertou em alguns pontos, que foi pra mim a, a estreia do Joelinton. Eu não esperava que o Joelinton ia começar a titular. Eu fiquei bastante feliz com a convocação do Joelinton, mas eu esperava que seria Casemiro e Bruno Guimarães, a dupla de volantes, né, para esse primeiro jogo. Acabou que o Joelinton começou a titular e foi presenteado, inclusive, com um gol. Conseguiu fazer um gol na estreia, entrou numa seleta lista ali, né? De estreantes fazendo o gol pela seleção. Ayrton Lucas também entrou de titular. Foi, inclusive, o único jogador que atua aqui no Brasil, jogando de titular na seleção. O resto todo joga no futebol europeu. E fez uma boa partida até contra a Guiné. O negócio o Brasil ele ainda não vai encontrar um padrão de jogo. A gente tem que entender que tá numa transição, tá num início de trabalho que ainda não é trabalho nenhum, honestamente. A gente dificilmente vai ser o Ramon, né? Todos os rumores até falei que ia evitar falar sobre o caso Ancelotti, assim, quem seria o próximo treinador, mas a gente sabe que o Ramon tá ali assumindo interinamente, não vai ser o nosso treinador para a Copa do Mundo. Então, ele tá mais ali para cumprir tabela, seria tá testando os jogadores, alguns que não tiveram tanta oportunidade na Copa. Você vê Bruno Guimarães entrando bastante, você vê o Rodrigo jogando titular, coisa que ele não foi no ciclo do Tite. Vinícius Júnior como se titular, sendo o cara basicamente o que não se substitui, diferente com o Tite, que o Vinícius Júnior mal era convocado e só foi assumir a titularidade um pouquinho antes da Copa. Inclusive até na Copa, deu toda a polêmica da substituição precoce ali contra a Croácia, né? 60 minutos ele já tava. O Tite já tinha substituído o Vinícius Júnior e hoje ele é a referência da equipe no ataque. Bom, alguns pontos negativos. Primeiro, não a questão do Ramon, mas sim da CBF. Eu não entendo por que fazer esses amistosos na Europa. A gente entende que desse caso teve toda aquela coisa de você querer passar a mensagem anti-racismo. E por isso aí o jogo foi justamente na Espanha, onde o Vinícius Júnior sofreu bastante com racismo nessa última temporada, vem sofrendo bastante. Mas fora isso, você vê que a temporada europeia já acabou. Os jogadores que a maioria da seleção jogam na Europa,
Não vai, acabou esses amistosos, eles estão de férias. Eles não têm mais jogo, não tem mais data. Então vão curtir lá, vão aproveitar. Muitos vão vir pro Brasil, curtir praia e tudo mais, a família. Mas os jogadores que estão jogando no Brasil, eles estão no meio da temporada. Ayrton Lucas, Rony, Pedro, Rafael Veiga, Nino, André, todos esses caras eles estão no meio do ano deles. Eles vão chegar aqui de madrugada, vão chegar de manhã e já vão ter que se apresentar pro clube, já vão estar provavelmente ali no banco. Talvez até, sei lá, o Everton que não jogou vai jogar, vai estar titular nesse próximo jogo do Palmeiras, que é quarta-feira. Então, para mim, honestamente, foi algo que eu não gostei de ver, foi a seleção tendo que jogar na Europa. Eu não entendo por que o Brasil não joga no Brasil. A seleção é brasileira, tem que jogar no Brasil. Eu entenderia se fosse na casa do adversário, se a gente estivesse jogando contra o Senegal em Senegal ou contra a Guiné em Guiné, aí seria entendível. Mas a gente tá jogando contra a Guiné, contra a Senegal em Lisboa e em Barcelona. Não faz muito sentido, né? Só pra deixar aqui, claro, o meu ponto que eu queria dizer que tá prejudicando basicamente os clubes brasileiros e os jogadores que atuam aqui no Brasil com essa convocação, porque vão gastar muito mais tempo, vai ter muito mais fadiga indo de avião ali, ter aquela coisa do fuso horário. Dificilmente, por exemplo, Ayrton Lucas, dificilmente jogaria, mesmo se o jogo fosse aqui no Brasil. Mas ele vai voltar muito mais cansado do que se o jogo, por exemplo, fosse em Pernambuco. Se o jogo fosse em Salvador, se o jogo fosse em Belo Horizonte, Brasil marcasse um amistoso em qualquer estádio aí que fez de Copa do Mundo que a gente tem, ia ser uma viagem bem mais curta do que uma viagem de Portugal para o Brasil, né? Então, é, a seleção tem que ter mais bom senso nisso também, porque sabe que vai ter jogador daqui vai sendo convocado. Nesses casos que são amistosos de meio de ano, você tem que pensar nisso. Não adianta simplesmente a CBF parar a data FIFA, a CBF finalmente parar assim, o campeonato, fazer a data FIFA e colocar o jogo lá pra Europa, sabe? Os brasileiros daqui que querem ver a seleção. A gente quer ver a seleção jogando no Brasil. É o nosso território, a gente tem um monte de estádio pra isso. Não precisa ficar jogando na Europa. A gente não precisa de promoção para time europeu. A gente tem que agradar público de gringo. Eu sei que tem gente muito brasileira que mora no exterior, principalmente nesse jogo de hoje de Portugal, mas espero que entenda o meu ponto, porque Brasil tem que, para mim, tem que jogar no Brasil. E ponto final. Bom, voltando aí, quanto ao jogo, o Brasil ele dominou a Guiné, o primeiro jogo, foi algo bem mais tranquilo. Você vê um, sem o Neymar, a gente teve uma distribuição maior de quem faria jogadas. Ora você via muito. Você teve muito mais do Vinícius Júnior, muita gente tentando acionar o Vinícius Júnior, tentando dar esse protagonismo para ele, mas ele estava muito bem marcado. Rodrigo aparecendo, conseguindo fazer uma jogada individual seu gol. Você teve mas teve bastante da atuação coletiva do Brasil. Não teve muito do jogador ficar pegando a bola assim, ele carregando sozinho e eu decido aqui. Teve muita atuação coletiva dos jogadores buscando ajudar um ao outro, mas eu também não vou simplesmente achar que a gente finalmente achou a solução, que o Brasil já tá uma maravilha coletivamente, porque eu entendo o nível do adversário. Mas também entendo, como eu disse antes, que o Brasil ele tá no início tá no início de trabalho. A gente nem sabe quem é que vai ficar no lugar do Ramon, que tá assumindo interinamente a seleção. No segundo jogo, Brasil e Senegal, aconteceu agora há pouco, desse momento da gravação, uma hora antes aqui, acabou. O Brasil, pela primeira vez desde 2014, tomou mais do que 2 gols numa partida. Tomou 3, tomou 4. Um gol foi contra, outro gol foi de pênalti, a gente pode relevar isso. Mas a gente tomou 4 gols. Isso é algo que a gente não tá acostumado a ver. Senegal é uma boa seleção, tudo bem, é uma seleção assim forte, tá no seu meio de trabalho. Não lembrar que esse treinador de Senegal já é um treinador há bastante tempo do país dele. É uma equipe já fechada, já montada, que foi muito bem dominante no seu continente. É atualmente ali a melhor seleção africana. Eu acredito que, se for pegar assim, é melhor do que Marrocos, por exemplo, que chegou na semifinal da Copa do Mundo. Mas, mesmo assim, a gente não pode simplesmente achar isso normal. A gente não pode simplesmente chegar e falar, pô, o Brasil tomou 4 gols hoje e falar, não, tudo bem, normal.
acontece, é início de trabalho e tudo mais. Teve uma péssima atuação defensiva hoje o Brasil. Muitas vezes o Senegal chegava com perigo. Ayrton Lucas sofreu bastante hoje contra o ponta direita da de Senegal, entendeu? Sofreu muitos dribles ali, teve muita jogada individual para cima dele, ele estava até tentando se virar. É, mas você vê que o Brasil ele sofre muito sem o Casemiro, né? O Casemiro no segundo jogo. A diferença do primeiro jogo, da escalação inicial de Guiné para Senegal foi: saiu o Casemiro e entrou o Bruno Guimarães, que fez a dupla de volantes foi Joelinton e Bruno Guimarães, e saiu o Rodrigo da ponta direita e entrou o Malcom. Sem o Casemiro, como eu estava dizendo, o Brasil sofreu muito mais defensivamente. Parecia que a defesa estava perdida, não tinha um ponto de segurança ali. Muitas vezes os jogadores iam para cima da defesa brasileira e ninguém sabia quem é que ia marcar, quem é que ia dar o bote. Você não tinha ninguém. O Militão não sabia se o Marquinhos ia, o Marquinhos não sabia se o Militão ia. O Ayrton Lucas, se desse o bote ali, corria risco de tomar o drible, deixar o outro jogador livre. O Danilo, a mesma coisa. Então, foi uma atuação muito ruim da defesa. Ofensivamente, o Brasil até que estava ok no primeiro tempo. Você teve o primeiro gol, um belo passe do Bruno Guimarães, dando pro Vini Júnior. O Vini Júnior cruzando pro Paquetá. Paquetá fez o primeiro gol, abriu o placar. Você teve uma grande chance que o Malcom criou pro Richarlison, que tá numa fase terrível. Esse, pra mim, não deveria ter sido convocado, ainda mais ser titular. Sim, tá numa fase terrível. Perdeu o gol, né, cara a cara com o goleiro. E acima, assim, do Richardson, que todo mundo tá batendo nele agora, assim, principalmente pelo primeiro jogo contra a Guiné, que ele perdeu aquela chance cara a cara contra o goleiro, foi tentar driblar, perdeu o domínio da bola, não sabia o que fazer e simplesmente perdeu uma jogada de gol. Acima disso, a gente também tem que exaltar a boa atuação dos nossos pontas. Você teve o Rodrigo jogando muito bem no primeiro jogo, você teve o Malcom jogando muito bem no segundo jogo. Mas o problema essa ponta direita ela sempre sofre sozinha. Você vê que o Vinícius Júnior ele recebe muito apoio. O Ayrton Lucas é um jogador que avança bastante, um jogador bastante ofensivo na parte do Flamengo e tem bastante velocidade. Você vê que é um jogador que não fez uma boa partida, né? Não fez uma boa segunda partida, justamente porque esse corredor já estava muito ocupado. O Vinícius Júnior, com o Ayrton Lucas ali, pode não dar muito certo, justamente porque o Vinícius Júnior já é um jogador de característica de velocidade. O Ayrton Lucas fazendo isso meio que vai bater cabeça com o Vinícius Júnior ali naquele lado. Então, mas você vê que tem um apoio ali. Que coisa, o Ayrton Lucas ele avança bastante pro ataque. O Paquetá ajudou, auxiliou bastante ali tentando fazer tabela com o Vinícius Júnior. Mas do lado direito você não tem. Do lado direito você vê que o Brasil, o Malcom ele recebia a bola, ele até tentava criar uma jogada sozinho, por vezes conseguiu. Como eu disse, fez uma boa partida para mim. Mas você não tem um lateral ofensivo ali. O Danilo, a gente sabe que faço minhas críticas desde o último ciclo do Tite completo ali, desde 2019, desde da Copa de 2018 eu falo que não dá mais pro Danilo nessa seleção, que ele é um lateral, é o nosso lateral titular, a gente tem que ter em mente que o nosso lateral direito titular joga de zagueiro há anos na Juventus, ele é zagueiro. Então não dá pra gente esperar realmente um apoio ali no corredor, ele avançando, tentando dar um apoio pro lateral, pro ponta, não, tentando ir ao fundo e cruzar, não vai ter esse tipo de jogada do lado direito, justamente porque a gente tem um zagueiro daquele lado, a gente não tem um lateral. Nosso titular é um zagueiro. E o Ramon novamente convocou o Danilo, convocou o Wanderson, que esse eu comemorei bastante. Pra mim, ele merecia um teste lá da época do Tite, em 2021, quando ele tava se destacando no Grêmio. Pra mim, tinha que ter sido chamado pelo menos uma vez. Não foi chamado uma vez sequer pra amistoso nenhum, pra eliminatória, nada. Mas agora foi chamado. Só que aí o Ramon dessa vez sacaneou. Esse foi mais um erro. Dizer que o Wanderson jogou é sacanagem, é piada, porque ele entrou, jogou 1 minuto. Ele entrou junto com o Rony e jogou 1 minuto contra a Guiné. O Rony ainda recebeu chance no segundo jogo. Entrou junto com o Pedro ali, quando saiu o Richarlison e o Malcom. No segundo tempo eles chegaram cerca de 30 minutos. O, o Wanderson ele foi chamado para jogar 1 minuto. E, pô, a lateral direita é uma coisa que a gente tá precisando de teste. A gente precisa saber quem é que vai estar apto para esse próximo ciclo. O Danilo ele já jogou 2 Copas. Não foi bom em nenhuma para mim. Assim, nenhuma das duas para mim ele foi bem. E eu não acredito que ele vá para uma terceira. Eu não convocaria, né? Eu já falei aqui justamente por aquela coisa
de eu não gostar das atuações do Danilo pela seleção. É um lateral que não ofensivamente não agrega em nada e defensivamente é ok. Não é como se fosse um extra série que justificasse sua convocação. Não é como se fosse, sei lá, um Kyle Walker da vida que defensivamente é excelente e que também pode fazer a função do zagueiro. Mas assim, Danilo, então pra mim, tinha que ter ficado no banco do segundo jogo, pelo menos pra testar o Wanderson. Coisa que não aconteceu, né? O Wanderson, coitado, nem sequer foi testado. Aí você também pega outros nomes, que o Ramon pra mim também errou, foi na convocação, por exemplo. O Alisson a gente entende porque tinha se machucado no treino. Então, ele até seria o titular do primeiro jogo, mas não, sabe, não jogou nenhum dos jogos. Mas o Everton, justamente meio de temporada, titular do Palmeiras. Palmeiras disputando as 3 competições que tem no momento, no calendário. É, entregou o goleiro, deixou dele fazer os treinos, dele estar junto com a equipe. E eu não sei se ele vai estar à disposição para o jogo de amanhã do Palmeiras. Ele foi para a Europa, ele foi para Barcelona, foi para Lisboa, não jogou um minuto. Você tem Robert Renan, foi convocado pela primeira vez, toda aquela coisa, não jogou um minuto. Nino, não jogou um minuto. O André jogou o segundo jogo, pelo menos isso, né? Conseguiu jogar ali uns 10 minutinhos, mas também foi bem pouco. E o Ibanez, que também foi mais um que não jogou. Foi convocado e o Ramon simplesmente ignorou, né? Não convocou. E é nessa época de início de trabalho, de que jogo que não vale nada, que se o Brasil perdesse para Senegal, poxa, quem é que estaria ligando? Não seria final de Copa do Mundo. A gente não tá perdendo num jogo que vale vaga pra Copa, a gente tá perdendo uma Copa América. A gente não tá perdendo nada, é um amistoso. É nessa hora que o Brasil tem que testar, que você tem que pegar e fazer, ó, essa foi a escalação de um jogo, no outro jogo você coloca todos os 11 diferentes, você pega todos os jogadores diferentes, coloca pra jogar, pra testar, pra fazer sua estreia pela seleção, pra tirar peso de camisa de estreia, qualquer coisa, pra gente ver quem é que pode estar apto ou não. E novamente, isso foi algo que eu reclamei muito com o Tite e dessa vez reclamo com o Ramon. Porque eu não vou ser hipócrita de falar só de um treinador. Eu reclamei muito com o Tite de não fazer isso, de convocar jogador e não colocar ele para jogar um minuto sequer, a gente não sabia se estava bom ou não para a seleção. E o Ramon tá fazendo a mesma coisa, tá seguindo o mesmo caminho. Vamos pegar, por exemplo, 2018, para a Copa de 2018 a gente teve Fred e Tyson no banco, o Fred inclusive lesionado, nem pôde jogar, mas o Fred e Tyson eles não entravam, quando entravam era faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo lá contra Bolívia, contra Paraguai, nas eliminatórias. Aí ficou assim, até o fim do ciclo, a gente não sabia se o Fred era bom, a gente não sabia se o Tyson era bom pra seleção, porque os caras não jogavam, mas eram convocados toda hora. E aí, quando a gente precisou de alguém na Copa, quando a gente tava precisando de banco, não tinha. Porque um tava lesionado, o outro a gente também ficava nessa dúvida. Pô, esse cara tá na Copa, mas a gente não sabe nem se ele é bom pra jogar. A gente não viu o Tyson jogar uma vez sequer. E eu espero que isso não aconteça, seja o Ramon, seja com qualquer outro treinador que for assumir a seleção daqui pra frente, na hora de convocar jogador, pra mim tem que usar. Até porque a nossa qualificatória e nossa eliminatória não é nada difícil. Agora que tem 6 vagas garantidas, a gente tem 6 vagas direto para a Copa do Mundo, né, pela Conmebol. Eu não vejo um cenário, eu não vejo um cenário possível do Brasil em campo, na bola, perder essa vaga. Não tem como, você pode falar a Argentina ficar na frente, Uruguai ficar na frente, Colômbia ficar na frente, Equador ficar na frente, ainda assim a gente fica em quinto e passa direto. Não tem um cenário. Então, o Brasil, a partir de agora, a partir desse ciclo, tem que ir pensando justamente mentalizando para a Copa, formar um elenco forte, não é 11 inicial forte, não é formar 11 jogadores assim que vão estar bem, forte e chegar na Copa se um lesiona, se um é suspenso, a gente não tem banco. Tem que pensar já nos 23, 26, não sei quantos vão ser para a Copa, né? Não dá para saber se vão manter a regra que foi dessa última, de ter mais jogador. Tem que pegar esse elenco todo, tem 23 jogadores aptos para jogar a Copa do Mundo dispostos a vencer. E não só para participar, só para passear, só para agradar treinador. Então, eu espero que o Brasil aprenda com esse jogo. Viu que teve muitas falhas defensivas. Ofensivamente depois, quando tomou o terceiro gol, começou a bater um desespero, apesar de fazer o segundo gol logo na sequência. Teve que o Brasil deixou de realmente ter confiança assim para criar jogada com bola no chão, de ter calma, pensar para quem dá o passe.
Outra coisa foi o Ramon ter demorado para colocar o Veiga, que para mim devia ser testado por mais tempo. É o mais próximo que a gente tem de um meio atacante, no meio realmente ofensivo, né, que faz essa função de dar um passe decisivo pro jogador, ou chegar na área já chutando no gol, para surpreender o adversário. Ele jogou o segundo tempo das duas partidas, mas foi pouco acionado. Num jogo, o jogo já estava decidido quando ele entrou. No outro, o Brasil estava perdendo. Como eu disse, ficaram muito no desespero, evitaram ficar tocando a bola, de ter calma, ter paciência para criar jogada. E aí o Veiga sofreu bastante com isso. Então, eu espero que para as próximas convocações o Ramon tenha em mente, ou Ramon, ou quem quer que seja que esteja na seleção, tenha em mente melhor quem convocar, pensar em momento. O Richarlison fez uma boa Copa, mas a temporada dele pelo Tottenham foi terrível. Ele tem um gol no ano. O Joelinton marcou o gol na estreia agora pela seleção, já empatou em número de gols no ano com o Richarlison só com esse jogo, que eu sei que ele fez gol também pelo Newcastle, mas se contar só esse jogo que, contra a Guiné, Richarlison e Joelinton já estão empatados no número de gols. E o, eu espero que ele use bastante os jogadores, né? Os jogadores que ele convocar, que estiverem bem no momento, ele use realmente para testar, para ele saber se o jogador vai estar bem, se o jogador é apto para nível de seleção. Porque não adianta convocar e deixar no banco e quando a gente precisar ser surpreendido ali, quando realmente tiver em falta, quando tiver necessidade de um jogador da posição ali, a gente não tem um jogador à altura, ou então tem um jogador à altura, mas que não está preparado porque nunca realmente fez uma estreia decente, uma estreia real pela seleção. Bom, esses são os meus pensamentos dos jogos dessa data FIFA. Brasil 4-1 contra a Guiné. Brasil perdeu 4-2 para Senegal. Perdemos para a seleção dessas duas. Perdemos a seleção mais forte. A gente jogou contra 3 africanos no ano. Perdemos duas. Justamente as duas seleções mais fortes daquele continente. Mas o que vai valer mesmo agora é as eliminatórias. Acho que o Brasil, como eu disse, passa com o pé nas costas, mas não pode dar o jogo como ganho. Tem que fazer valer o nosso favoritismo, já tem que começar fazendo o máximo de pontos possíveis para poder, na hora, quando estiver mais próximo da Copa do Mundo, realmente poder fazer testes melhores, já poder já tá mais tranquilo ali na tabela, já tá com a sua classificação encaminhada, conseguir é, testar novos nomes, fazer um real ciclo na seleção e que a gente busque o Hexa, né? Que é isso que a gente realmente quer. A gente não quer vencer amistoso contra a Senegal, o que a gente quer ganhar é a Copa do Mundo. Então, esses são os meus pensamentos aí. Diz o que você achou da seleção, o que convenceu você nessa data FIFA, o que não convenceu você nessa data FIFA. Se você quiser também deixa aí nos comentários seu palpite para quem vai ser o novo treinador, né? Já tem várias informações sobre Ancelotti na seleção, de que já tem um acordo formal, mas não pode ser assinado, é claro. Outros ainda estão achando que vai ser um outro nome, pode ser Abel Ferreira, pode ser Jorge Jesus, quem sabe aí. Me diz aí o que você acha, quem que você preferiria ter na seleção, no comando aí para essa próxima Copa do Mundo. E se você ficou até aqui, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um novo vídeo aqui do canal. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e até a próxima.